favor, abram suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus, capítulo 3, versos 13. Estou fazendo leitura do 13 ao 15, 3 versículos. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Vamos ler esse pedaço aqui do verso 15, que diz assim: porque nos convém cumprir toda a justiça. Vamos ler juntos? Nos convém cumprir toda a justiça. Mais uma vez, nos convém cumprir toda a justiça. Terceira e última, nos convém cumprir toda a justiça. Aleluia. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Toda vez, Senhor, que abrimos a tua palavra para ler, meditar, estudar, ponderar, nós necessitamos da luz do Espírito Santo em nossas mentes e corações. Porque se lemos e entendemos com mentes naturais, com mentes carnais, esse entendimento pode nos conduzir ao erro, ao engano. E ainda usamos a tua palavra para justificar os nossos erros, dizendo: está escrito. Está escrito. Mas nós entendemos o que está escrito? Conseguimos interpretar? Se o autor das Sagradas Escrituras, que inspirou homens desde Moisés, ao escrever Gênesis, ao apóstolo João, ao fechar as Sagradas Escrituras com a carta do Apocalipse, se o Espírito Santo que os inspirou, que os conduziu no registro, não estiver conosco, nos iluminando, nos guiando, nos orientando, erraremos em nossa teologia, em nossa doutrina. Então, Senhor, humildemente, como crianças, nos colocamos aos teus pés e pedimos: Pai, explica-me. Preciso da tua instrução. E a tua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo, aquele a quem lhe pedir. Então, Senhor, ajuda-nos. Ajude a mim e aos meus irmãos a compreendermos o significado da palavra justiça nos teus lábios. E entendermos que aquilo que nós entendemos como justiça é muito diferente do que significa justiça no teu reino, que é infinitamente elevado. Precisamos, Senhor, da tua iluminação, mais uma vez.
Muito obrigado, ó Pai, por podermos confiar e ter a certeza que o Senhor nos ajudará. Obrigado. Em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Queridos, a compreensão que nós temos a respeito de justiça, bondade, misericórdia, graça, amor, a nível natural, humanamente falando, está muito aquém do que é justiça, amor, graça, misericórdia, bondade no reino de Deus. Nós somos aprendizes. Eu gosto de dizer que nós somos como crianças no jardim de infância. E que precisamos ter a humildade de nos colocar diante da palavra de Deus, reconhecendo que muitas vezes aquilo que nós entendemos ao lermos, a fazermos uma leitura superficial, não é aquilo que, à primeira vista, nós compreendemos, nós entendemos. Em tempos que se fala muito sobre preconceito, nós nos colocamos diante da palavra de Deus com os nossos preconceitos. Conceitos pré-estabelecidos, conceitos que foram aprendidos no contexto familiar, de pais e mães que, mesmo cristãos, tinham os seus preconceitos, tinham as suas ideias pré-concebidas do que é ser um filho de Deus, do que é ser um servo de Deus, do que é ser um filho de Deus, como um cristão deve agir ou não agir. E se nós não estivermos prontos a permitir que Deus trabalhe em nossos corações, em nossas mentes, destruindo esses conceitos naturais. O conceito de justiça está aí, nas redes sociais, na TV, no rádio, nos jornais virtuais aí da internet, do que é justiça. Normalmente nós vemos pessoas que foram vítimas, familiares de pessoas que foram vítimas de algum tipo de injustiça. Diante das câmeras de TV gritando justiça, 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 clamando por justiça. Mas será que o conceito, o entendimento que eles têm de justiça é o mesmo do reino de Deus? Nós precisamos entender o que João Batista entendeu. O que Jesus quis dizer para João Batista. Veja, os evangelhos relatam o ministério de João Batista no Rio Jordão, onde ele pregava arrependimento, mudança de vida. E as pessoas, tocadas por essa pregação, por essa palavra, se convertiam dos seus pecados, se convertiam dos seus maus caminhos, eram batizados por João Batista, batismo de arrependimento. E as pessoas iam de longe até o Jordão se batizar. E ele pregava, eu não sou o Cristo. Ele foi interrogado a respeito disso. Ele disse, eu não sou o Cristo, eu sou apenas a voz que clama no deserto, porque há de vir um depois de mim, que tem a primazia, porque era antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo. E João Batista está fazendo um ministério, a missão dele, cumprindo a missão dele fielmente. Jesus Cristo fez uma declaração a respeito de João Batista, dizendo que nascido de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Mas que no reino de Deus, João Batista era o menor. Jesus fala umas coisas complicadas. E que se nós não pararmos para entender, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Nós não vamos entender. E aí João Batista, que no Evangelho de João, capítulo 1, não precisam abrir, João 1, 29 a 34, ele diz que ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus, mas quando ele viu
Jesus, ali na fila do batismo, quando ele olhou para Jesus, ele reconheceu Jesus como aquele de quem ele falava, aquele de quem ele pregava. Depois confiram, em João capítulo 1, 29 a 34. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou, me revelou. Multidão. Vinha João Batista, ele ia batizando um por um, as pessoas chegavam, confessavam o seu pecado ali para João Batista. Ele as batizava e vem. Quando ele se depara com Jesus, ele vê naquele homem, diante dele, aquele de quem ele falava. Versículo 14, Mateus 3,14. Qual foi a reação de João Batista? Tentou dissuadir. Ele se opôs, tentou impedir Jesus. Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu é que preciso ser batizado por ti. Eu fico imaginando a reação de João Batista. Não, eu que preciso. E João Batista já se colocando ali, já se posicionando ali nos braços de Jesus para ser batizado por ele. Ele se opôs. Tentou convencer Deus. Não, Senhor. E aí Jesus, humildemente, responde para ele. Versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém. Jesus não fala, me convém. Ele fala, nos convém, no plural. Nós fazemos, você e eu fazemos parte desse nós. Ele não falou, me convém cumprir toda a justiça. Ele nos convém. Ele se colocou e colocou a cada um de nós. Colocou João Batista também. Nos convém. Homens, mulheres, criaturas de Deus, filhos de Deus, nos convém cumprir toda a justiça. João Batista entendeu. E aí ele concordou. O admitiu. Tá bom, Senhor. E o batizou. João Batista que dizia, eu não sou digno de, curvado, desatar as sandálias de Jesus. Quanto mais batizar. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Mas diante da resposta de Jesus, João se rendeu. Compreendeu. Ok, Senhor, nos convém cumprir toda a justiça. Então vamos cumprir toda a justiça. E João, depois de cumprir com a justiça ali, ele não saiu se vangloriando. Ele não cresceu, ele não mudou o seu discurso depois disso. Eu batizei Jesus. Eu batizei o Filho de Deus. Eu batizei o Messias. Não. Ele continuou pregando humildemente o evangelho do arrependimento lá no deserto. Ele nem sequer foi convidado por Jesus para se tornar um dos seus discípulos. No nosso entendimento de justiça, poxa, seria justo Jesus chamar a João Batista, agora vem para, você já cumpriu com a sua missão aqui, agora você vai ser um dos meus discípulos. Podia. Mas a justiça, os planos de Deus, os desígnios de Deus, são muito mais elevados do que nós podemos entender, nós podemos compreender. Justiça. E aí, você não precisa nem virar a página da sua Bíblia. Estamos aqui, ao meu lado esquerdo, ao seu lado esquerdo, capítulo 3, versículo 13 a 15, que nós acabamos de ler. Se você ler aqui no capítulo 5, quando Jesus está pregando a respeito das bem-aventuranças, vamos destacar aqui apenas 2 versículos, onde a palavra justiça novamente é pronunciada nos lábios de Jesus. Capítulo 5, versículo 6. Diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Se nós fôssemos nos assentar aqui, formarmos duplas, e cada um falar para o outro aí, para o seu irmão que está ao seu lado, a respeito das injustiças que já sofreu. Qual a justiça que você tem fome e sede? O que você gostaria que Deus fizesse? Qual a justiça que você gostaria que Deus cumprisse e realizasse na sua vida? Aí você ia falar. Depois ia ouvir o outro. Ia criar um debate. Mas será que esse conceito, as nossas queixas, as nossas reclamações, são justas? Ou são injustas? Quando nós murmuramos nas nossas orações, que nós chamamos de oração, mas não é murmuração. E nós apresentamos a Deus as nossas queixas, as nossas reclamações. Clamando por justiça a Deus. Você não sabe o que é justiça, você está me pedindo justiça e você não sabe o que é justiça. No meu reino você não sabe, você não entende o que é justiça na concepção divina. Nós não sabemos. O justo é acordar de manhã com todas as lutas, dificuldades, injustiças que você sofre. O justo é você agradecer a Deus por mais um dia de vida. O justo é você louvar a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Seja comigo, me abençoe, me dê sabedoria, esteja comigo, me fortalecendo. Com gratidão. Não estou dizendo que você não possa apresentar a Deus as suas necessidades, mas chegando a Ele, primeiramente, com louvor, com gratidão. Pois assim é a oração do Pai Nosso. Primeiro, gratidão, louvor, depois as questões espirituais, venha o teu reino, faça a tua justiça, Deus em primeiro lugar, depois vem as nossas necessidades. E dentro das necessidades da oração do Pai Nosso está, Senhor, perdoa-me assim como tenho perdoado. Porque oramos pedindo a Deus para sermos perdoados. No nosso senso de justiça, as nossas injustiças, nós apresentamos para Deus os nossos erros e pecados, quando reconhecemos, pedindo perdão. Mas as ofensas que nós sofremos, nós não queremos perdoar. Isso não é justiça no reino de Deus. Então, quando Jesus fala de justiça, quando ele fala aqui em Mateus 5, 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ele não está falando dessa justiça humana que é vingativa. Versículo 10, Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Na concepção de Jesus, na concepção divina, nas Sagradas Escrituras, justiça é sinônimo de vontade de Deus. Nós poderíamos substituir aqui em Mateus 3,15, quando ele diz para João Batista, nos convém cumprir toda a justiça, encaixaria perfeitamente aqui. Jesus dizer, nos cumprir toda a vontade de Deus. Então, justiça é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é justa. Ela é perfeita. Ela é plena na concepção da palavra. A nossa justiça não. A nossa justiça é falha. Por isso Jesus diz para nós não julgarmos. Porque o juízo temerário, a gente vê alguém fazendo algo bom, a gente, eu sei porque que ele está fazendo isso. Está fazendo para aparecer.
ele quer aplausos. Está jogando para a plateia, para o público. Será mesmo? Será que esse teu juízo, esse meu juízo com relação às atitudes boas daquela pessoa, estão corretas? Nós vemos a aparência, julgamos pela aparência, mas Deus não, segundo o coração. Samuel, profeta Samuel, homem de Deus. Alguém tem dúvidas de que Samuel era um homem de Deus? Era um profeta de Deus? Alguém tem dúvidas? Eu não tenho. Mas quando ele é enviado pelo Senhor, por Deus, à casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, Samuel, que era um homem de Deus, se deixou enganar pela aparência. Quando ele viu o primogênito de Jessé, esse é o homem, Jessé não precisa nem mostrar os outros, porque eu tenho certeza que é esse. Ele já estava pegando o vasozinho de azeite para... E aí Deus diz, não é esse. Porque, Samuel, você julga segundo a aparência. Olha o profeta tomando um puxão de orelha de Deus aí. Você está vendo a aparência. Mas eu não, Samuel, eu vejo o coração. Aí vem o segundo, não, é esse, também não é. Vem o terceiro. Aí ele... Todos os filhos que Jessé apresentou, não era nenhum daqueles ali. E aí? Profeta, você não tem mais nenhum outro filho? Tem certeza? Tem umzinho que está lá no campo cuidando das ovelhas. Chama. Aí chega Davi lá, um adolescentezinho. Dizem os historiadores que devia ter por volta de uns 17 anos. Um garoto, 17 anos. Por isso que ele foi ungido, mas não foi levantado ao trono logo, imediatamente, porque era um garoto de 17 anos. Ele precisou, era ele, mas precisou passar por um período de preparo até que Saul morresse e então assumisse o trono. Não foi imediato. E aí Deus disse para Samuel, é esse. Vê, queridos. Você pode ser um homem de Deus, pode ser uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, mas ainda assim sujeito ao erro. Porque os nossos olhos nos enganam. Muitas vezes as coisas não são como nós vemos. E quem pode abrir os nossos olhos? Quem pode dar vista aos cegos? Jesus. Talvez você tenha uma vista perfeita, não tenha necessidade de óculos, como eu e muitos aqui têm, mas espiritualmente é cego, é míope, é estrábico, é daltônico. E quem pode abrir os nossos olhos, curar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, é Jesus, é Deus. Então, justiça, no conceito bíblico, é a vontade de Deus, que ela é boa, é perfeita, é agradável. A chinelada de Deus, ela é agradável, porque ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos disciplina. Ninguém quer, como Samuel, tomar um puxão de orelha, ser advertido, ninguém quer. Mas é necessário, é para o nosso bem. Então, quando Jesus disse para João Batista, nos convém cumprir a justiça, nos convém a você, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha, a mim, cumprir a justiça, mas eu tenho que entender o que é justiça. Justiça é a vontade de Deus. E quando nós não entendemos a vontade de Deus, o que fazer? Nos submetemos. Senhor, eu não entendo agora, mas eu me submeto à tua vontade. Se o que está acontecendo é a tua vontade, eu me submeto. A nossa oração às vezes é assim,
Senhor, se é da tua vontade, se isso é o que o Senhor quer que de fato aconteça, eu me submeto. Mas se não for, Senhor, se não é da tua vontade, aí eu me levanto. É a dupla, é o cordeiro e o leão. Diante de Deus, nós temos que agir como cordeiros, mansos, pessoas que se deixam pastorear, orientar, guiar. Mas diante do inimigo, eu não vou agir como cordeiro. Você não pode agir como cordeiro. Temos que agir como leões, leoas. Temos que nos opor ao inimigo. Mas muitas vezes nós invertemos. Nos colocamos diante de Deus como leões e diante do inimigo como cordeiros, encolhidos, acovardados, com medo. Inversão, porque nós não entendemos o que é justiça. E precisamos entender. E que Deus nos ajude a compreender o que Ele quer dizer. Então, voltando para o capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados, vamos substituir justiça por vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede da vontade de Deus, porque serão fartos. Nas nossas orações é dizer, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Nós precisamos ter fome e sede, não das coisas do mundo, não é de dinheiro, riqueza, saúde. Nós precisamos, devemos orar por saúde, por termos condições dignas de nos sustentar a nossa família, sustentar a obra de Deus. Claro, não há problema nenhum nisso, mas isso não deve ser a nossa fome, a nossa sede. O que nos faz levantar todo dia para ganhar o vil metal. Não, era ter fome e sede da vontade de Deus, da justiça de Deus. Tem que ser o nosso combustível. Buscar o alimento, a fonte de águas cristalinas, de justiça, de verdade, da vontade de Deus. E nos submetemos a buscar. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Jesus no Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, esse martírio. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele se submeteu à vontade. O alimento de Jesus era cumprir com a vontade do Pai. Qual a minha vontade? Quais são os meus desejos? Qual os seus desejos, a sua vontade? Você tem fome e sede de quê? A fome, a sede, o desejo, o anseio, o querer, os sonhos de um filho, de uma filha de Deus tem que ser que, pelo cumprimento da vontade de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja. Senhor, faça de mim um instrumento da tua justiça, aonde eu for, aonde eu estiver. Isso é justiça aos olhos de Deus. Nos submetermos. Precisamos rever. O médico diz, normalmente o médico vai cortar da nossa alimentação justamente aquilo que a gente mais gosta de comer. Quem gosta de doce, ele vai ouvir, você tem que cortar doce, está comendo muito doce, a glicose está alta. Tem que diminuir a gordura, comer menos carne vermelha. E na dieta espiritual não é diferente. Deus tem que dizer, você tem que cortar a internet, você tem que cortar redes sociais, menos Netflix, menos filme, menos série. Mais Bíblia. Mais oração. Substitui os filmes e as séries por Bíblia. Substitui o tempo que você passa nas redes sociais, lendo bobagem e postando bobagem,
com oração. Aí nós lemos coisas ali e ficamos indignados. Aí quando nós vemos para a palavra de Deus, nós vemos que nós somos tão injustos quanto aqueles de quem nós falamos mal. Precisamos, humildemente, nos achegarmos diante de Deus. Senhor, muda meus hábitos alimentares. Eu tenho substituído a água por refrigerante no reino espiritual. Vocês estão entendendo? Você tem sede de quê? Coca-Cola. A gente denuncia com o olhar. Né, Fabiano? Tem sede de quê? Coca-Cola. Não, mas na vida espiritual a gente tem fome e sede disso aí também. É picanha, gordurosa, bastante sorvete, bastante refrigerante. Mas não é. Na dieta de Deus, nós temos que ter fome e sede de justiça. Mas onde nós vamos encontrar justiça e entender o que é justiça? No YouTube? São jornalistas mundanos, ímpios, que vão ditar para a igreja o que a igreja deve ou não fazer, o que é a pregação do evangelho ou não. É lá que nós vamos buscar o conceito de justiça? Não, é na palavra de Deus. Na comunhão com o Senhor, através da sua palavra e da oração. Nós negligenciamos a oração. Nós não oramos. Jesus diz, orai sem cessar. Quem ora aqui sem cessar? Quem está sempre em espírito de oração? Eu não estou. E até quando a gente está, acontece alguma coisa para tentar nos roubar ali daquele... E a gente não quer saber da palavra de Deus, porque é confuso, é difícil, eu não consigo entender, mas não vai entender. Se você não lê, não vai entender. Se você não estudar matemática, você não vai entender matemática. Para entender matemática, você tem que estudar matemática. Para conhecer, ser bom no português, você tem que estudar português. Como que você vai ser bom de Bíblia e conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus e o que é justiça se você não lê a Bíblia? Vai viver através do achismo. E nós não podemos viver atrás do achismo, tentando a sorte. Versículo 10, 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da vontade de Deus. São mundos opostos. O reino de Deus e os reinos deste mundo, eles estão em oposição. Então, quando nós nos levantamos, pregando a justiça, tentando viver na justiça, falando do que é a vontade de Deus, isso não é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, é essa, o mundo não vai nos aplaudir, não vai. Vai se opor e vai nos perseguir. Como perseguiram os profetas no passado. Como perseguiram a Jesus Cristo. João Batista foi decapitado por causa da justiça, por causa da verdade. Jesus foi crucificado por quê? Por pregar a verdade. Por falar da justiça de Deus, que é muito mais elevada do que a justiça dos fariseus. Por isso que ele foi morto. Porque os seus apóstolos foram perseguidos, foram presos, foram mortos. A igreja foi perseguida. Por quê? Porque eles faziam um acordo com o mundo? Faziam vista grossa? Não. Eles foram chamados para pregar o evangelho, pregar a justiça, falar da vontade de Deus. Pedro e João foram presos, e aí os fariseus, as autoridades, disseram, olha, não falem mais nesse nome de Jesus. Ele falou, impossível, nós não temos como não falar de Jesus. Nós vamos continuar falando de Jesus.
Porque essa é a justiça de Deus, essa é a vontade de Deus. Ah, mas seremos perseguidos? Sim. Seremos processados? Sim. Poderemos ser presos? Sim. Talvez, num futuro próximo, até mortos. Ou vocês acham que os primeiros missionários evangélicos, quando chegaram no Brasil, foram recebidos de braços abertos? Muitos foram mortos, outros tiveram que fugir para salvar a sua vida. Não é assim. Nós vemos no livro de Atos, que nós estamos estudando, o que acontecia com Paulo, quando chegava na cidade para pregar o Evangelho. O que acontecia com ele? Era perseguido. Mas o que Jesus então diz para essas pessoas perseguidas por causa da justiça, perseguidas por causa da vontade de Deus? Bem-aventurados sois. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Feliz como, Senhor? Estou sendo perseguido, estou sendo preso, estou sendo torturado. Isso é felicidade? Porque felicidade, no contexto espiritual do reino de Deus, é diferente do que a felicidade aqui no mundo. Então, bem-aventurados, felizes sois quando forem perseguidos, não por causa dos seus pecados. Se você está sendo perseguido por algo errado que você fez, não é perseguição por causa do Evangelho, não, é por causa do erro que você cometeu. Aí você não pode dizer que isso é perseguição. Ah, estão me perseguindo. Não estou te perseguindo, não. Você fez algo errado, está sofrendo as consequências. Perseguição é quando você faz o certo e aí é censurado, é criticado por ter feito a coisa certa. Isso é perseguição. Então, bem-aventurados os perseguidos, por causa do quê? Dos seus pecados, dos seus erros? Não. Por causa da justiça. Da justiça do reino de Deus. Por causa se você está sendo perseguido por estar fazendo a vontade de Deus e não a sua vontade, você é um bem-aventurado. Caso contrário, não é. E aí o que vai acontecer? Porque deles é o quê? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê, queridos? É o quê? O reino dos céus. Não tem atalho. Esse caminho, para chegarmos ao reino dos céus, eles têm os seus buracos, têm as suas curvas, têm os seus problemas, têm as suas dificuldades. De que reino nós somos? De que reino nós queremos pertencer? A que reino nós queremos pertencer? Você quer ser cidadão do reino dos céus? Pratique a justiça. Busque a vontade de Deus. Não existe outro caminho fora da vontade de Deus. Se você pensa que vai conseguir chegar ao reino dos céus vivendo uma vida fora da vontade de Deus, não vai, você está enganado, você está iludido, não vai chegar. Se nós não buscarmos a justiça do reino de Deus, nós não vamos alcançá-la, nem aqui e nem no futuro. O que nós vamos alcançar de justiça no futuro é a condenação eterna, porque isso é justo. Quando Deus condena alguém ao inferno, ele não está sendo injusto, porque Deus é justo. E quando Deus salva alguém, qualquer um de nós, qualquer ser humano, quando este se submete à sua vontade, se arrepende, se converte dos seus maus caminhos, Deus está sendo justo também. Mas como assim? Ele cometeu tantos pecados. É porque Jesus levou sobre ele, levou sobre os seus ombros
a condenação que cabia àquela pessoa que entregou a sua vida nas suas mãos. Vocês estão entendendo? Nós éramos dignos do quê? Somos dignos do quê? Do inferno, da morte eterna. Mas quando nós nos arrependemos, nos convertemos, entregamos nossas vidas para Jesus e buscamos a sua justiça, a sua vontade, a condenação, o juízo dos nossos pecados caíram sobre os ombros de Jesus. Ele pagou. Quem pagou pelos seus erros, pelos seus pecados? Quem pagou? Jesus. Mas aqueles que não se entregam, não se rendem, não se curvam a Jesus, vão ser condenados por causa dos seus pecados. Deus não é injusto de maneira alguma. Nós somos injustos. Nós somos. Até quando nos esforçamos para sermos justos, bons, cometemos injustiça. Porque com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós simpatizamos, nós agimos com graça e misericórdia, nós agimos com bondade. Mas aquele ali pisou, ele me perseguiu, pisou no meu carro, agora chegou a minha vez de eu me vingar. Quer dizer, então com aqueles que nós gostamos, somos graciosos, misericordiosos, aqueles que nós não gostamos, não. Somos até quando a gente quer. Deus não precisa se esforçar para ser justo. Nós precisamos. Deus é justo. Tudo que Ele faz é justo. Deus não precisa se esforçar para ser bom. Não precisa. Eu quero ser bom. Deus não precisa. Eu gostaria tanto de ser bom. Gostaria tanto de ser justo. Deus não precisa. É da natureza de Deus. É da essência de Deus. Não é da nossa. Não é da nossa. Mesmo quando nós queremos ser bons. O apóstolo Paulo, desventurado homem que sou, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse sim eu faço. Nós pecamos por pensamentos, sentimentos, ações, palavras, omissões. Tenho que fazer determinada coisa, mas eu não faço, é pecado. Não é só deixar de fazer o que é errado, mas substituir o errado pelo certo. Porque deixar de cumprir com a justiça, deixar de cumprir com a vontade de Deus, é errado, é injusto. Eu não estou contribuindo com a justiça de Deus no reino da terra. Como que Jesus inicia a oração do Pai Nosso? Capítulo, Mateus, só virar algumas páginas, Mateus 6, versículo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Só até aqui. Olha como Jesus inicia essa oração, né, modelo. Não é para a gente ficar repetindo, é para nós termos um modelo. Então ele diz, chama Pai Nosso, né, meu Pai. Ele poderia orar, meu Pai que está nos céus, porque ele é o filho unigênito. Mas ele graciosamente nos coloca, né, como seus irmãos e como filho do Pai, que está onde? Nos céus. Santificado seja o teu nome. Quem é que santifica? Quem é que honra o nome da família? É o filho do vizinho? O filho do vizinho tem poder para honrar o teu nome? O nome da tua família?
Vai fazer com que um pai, uma mãe se sinta feliz, orgulhoso. Pô, que maravilha! O filho do vizinho é uma bênção. O meu não é, mas o filho do vizinho é maravilhoso. Quem é que honra? Quem é que santifica o nome da família, o nome do pai? Quem é que pode honrar ou desonrar o nome do pai? São seus filhos. Cabe a quem? O nome de Deus é santo? É. Mas por que o nome de Deus é blasfemado na terra? Disse Jesus para os fariseus. O nome de Deus é blasfemado por vossa causa. Por quê? Que o nome de Deus já é blasfemado de qualquer maneira, de qualquer forma, independente se a gente faz a coisa certa ou não. Mas se o nome de Deus é blasfemado por nós fazermos a coisa certa, amém, glória a Deus. Agora, quando o nome de Deus é blasfemado por causa dos nossos erros, da igreja X, do pastor Y, do irmão da irmã fulana, olha o peso, olha a responsabilidade. Quando nós cometemos erros, quando nós compramos e não pagamos, pegamos emprestado e não devolvemos, quando fazemos qualquer coisa errada, quando mentimos, agimos de maneira qualquer, imagina aí qualquer coisa aí. E você como cristão, o nome de Deus é blasfemado. A igreja é mal falada. Olha lá, ó, membro da Igreja Nova Vida do Coelho, ó. Como se a igreja estimulasse isso, pregasse isso, ensinasse isso. Não. Nós não pregamos, nós não incentivamos isso, não. Judas era discípulo de Jesus, era ladrão. Jesus incentivava o roubo? Não. Mas o joio e o trigo, desde que o mundo é mundo, caminham lado a lado. Quem é? Ah, Senhor, então vamos arrancar o joio? Não, não. Isso é função minha. Porque na tentativa de arrancar o joio, você vai danificar o trigo. Deixa como está. Deus, o justo juiz, no tempo certo, vai separar o trigo do joio. Vai pegar o trigo e botar no celeiro, no reino dos céus. Vai pegar o joio e queimar em fogo inextinguível. Quem vai fazer isso? Não é você, não sou eu. É Deus, o justo juiz. Então cabe a você, cabe a mim, cabe a nós santificarmos o nome de Deus. Sempre que formos fazer qualquer coisa, pense no nome de Deus. Se o nome de Deus vai ser louvado ou vai ser blasfemado por causa da tua atitude, por causa da tua ação. E ele prossegue, versículo 10, 6:10. Na oração, ele diz: Senhor, venha o teu reino, manifeste o teu reino, faça-se a tua vontade, porque o reino de Deus engloba a vontade de Deus, a justiça de Deus, o amor, a graça, engloba tudo. É uma coisa só. Então, na oração, o que nós podemos orar? Devemos, Senhor, venha o teu reino, manifeste o teu reino, a tua vontade, a tua justiça, na minha vida. Que eu quero, nós somos embaixadores do rei. O que um embaixador faz de certo ou de errado, vai implicar em problemas para o reino que ele representa. O reino de Deus é intocável, é inabalável. Mas o reino de Deus que está aqui na terra vai sofrer as consequências, porque estamos numa guerra, queridos. Se você ainda não percebeu isso, que existe uma guerra entre o reino de Deus e o reino deste mundo, você precisa despertar.
abastecer a tua lâmpada com azeite. Isso aqui não é colônia de férias, para a gente viver nosso bel prazer, fazendo o que a gente quer, o que a gente bem entende, esperando o dia que Jesus voltar e nos levar para os céus. Não. Enquanto Ele não vem, teremos lutas, dificuldades, tribulações, lutas internas, conosco mesmo. Eu tenho grandes conflitos comigo mesmo. Com a natureza divina conflitando com a natureza humana, carnal. Eu sou diferente de vocês. Vocês não têm conflito. Vocês vivem numa harmonia de espírito. Mas eu não, eu tenho. Orem por mim. Eu tenho meus conflitos. E o primeiro inimigo que eu tenho que vencer com a ajuda de Deus é a minha natureza humana. Não é nem o diabo. Porque o diabo ele vai nos tentar nas nossas fraquezas. Mas naquilo que eu sou fraco, eu reconheço a minha fraqueza, aí eu me torno forte. Mas essa força não está em mim mesmo. Não está em você mesmo. Eu falo isso porque eu me enquadro. Nós não somos bons. Nós não somos justos. Não somos. Como eu falei, Deus é bom, Ele não precisa fazer força para ser bom. Nós precisamos. Precisamos nos esforçar para sermos justos, porque nós não somos justos. Alguém vem falar de uma outra pessoa assim, a gente ouve ele, você já fica com raiva do outro, sem saber se aquilo que é verdadeiro. Será que a história toda que estão me contando é essa mesmo? Nós não somos. Você não é. E na hora que passar os elementos, nós precisamos nos autoexaminar. Pedir perdão a Deus. E dizer, Senhor, me ajude a ser justo. Me ajude a buscar a Tua vontade. Porque senão vai prevalecer a minha. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aquele, que você alimentar mais, vai estar mais bem nutrido, vai estar mais saudável, vai estar mais forte. Se você alimenta a carne, e se esquece, negligencia a oração, o estudo e a meditação bíblica, o teu espírito vai estar fraco. A carne vai prevalecer. Teve uma coisa interessante no batismo de João, que a gente não se atenta. No conceito de justiça, os evangelhos relatam que ia uma multidão bater com João Batista. E aí Jesus vai, como nós lemos aqui, saiu da Galileia, foi até o Jordão para ser batizado por João. João não o conhecia, tinha uma multidão. E aí Lucas 3:21, Lucas 3:21 e 22. Lucas relatando o batismo de Jesus. E aconteceu que ao ser todo o povo, aconteceu que o quê? Todo o povo batizado. Também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O que vocês perceberam aqui? Jesus foi se batizar. Tinha uma multidão. Jesus não chegou lá, dá licença, eu sou filho de Deus, tá? Eu sou o Messias, sou enviado, dá licença que o João Batista tem que me batizar, mas eu não tenho tempo para esperar. Eu tenho prioridade, eu tenho outras coisas para fazer. Então eu vou chegar aqui. Ele não usou do seu privilégio de filho de Deus, do seu título, de o Cristo, o Messias, o ungido, para furar a fila. Ele esperou. E depois que
todo mundo foi batizado, aí ele foi lá, entrou na fila como qualquer outro. Isso é exemplo de justiça. Nós não podemos usar das nossas credenciais, quer tenhamos ou não, para nos beneficiar. E aí ele respeitou, depois que todo o povo, todo mundo foi batizado. Porque ele pensou, essas pessoas vieram de longe. Andaram quilômetros, alguns dias. Estão com fome, estão com sede, assim como eu, estão cansadas. Aqui tem homens e mulheres que precisam voltar para os seus afazeres, para o seu trabalho, para a sua família, para os seus filhos. Não é justo que eu fure a fila. Ele podia, não podia? Fala a verdade. Pode, Deus pode, podia. Mas por que ele não fez? Para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Não se beneficie por qualquer coisa que você recebe, em detrimento, se você vai prejudicar os outros ou não. Temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Não fure a fila. E Jesus respeitou. Olha só, é um exemplozinho simples. Mas isso é justiça. Essa é a vontade de Deus. Porque nas coisas boas, nós queremos furar a fila. Nas coisas ruins, não. A gente quer ser o último a ser chamado. Jesus morreu na cruz. Quem quer morrer na cruz? Ninguém. Deixa Jesus ir primeiro. Pode ir lá, Senhor. Pode ir lá, pode ir na minha frente. Aí isso até é cortês, né? Amados, para terminar, Romanos 12, já estou concluindo, os músicos podem subir ao púlpito, tomar o seu lugar. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo escreve aqui: e não vos conformeis com este século, tomar a forma desse século. Não, a Bíblia tem que ser atualizada, afinal de contas nós vivemos em outro tempo. As coisas não são mais como eram antigamente. Aquilo que era pecado há 2000 anos atrás, hoje em dia não é mais pecado não. Não vos conformeis com o primeiro século, segundo, terceiro, quarto, com o século 21. Não vos conformeis. Não tomais a forma. Não pense igual, não sinta igual, não haja igual. Pensar como o mundo pensa é aceitar a marca da besta na fronte. Sede dos pensamentos. Agir como o mundo quer que você haja é aceitar a marca da besta na mão direita. Ações. Mãos ilustram ações. A fronte, pensamento. Se nós pensarmos como o mundo, se nós agirmos como o mundo, é porque temos a marca da besta na nossa fronte e na nossa mão. Mas não tem nada aqui não, está limpo. Não, mas está no pensamento. Mas não tem chip nenhum. Não precisa de chip. São os pensamentos, são as ações. Se você tem pensamento de cidadão do reino dos céus, você tem a marca, o selo do Espírito Santo. Caso contrário, não existe um ser humano sobre a face da terra que não tenha ou o selo do Espírito Santo ou a marca da besta. Ou tem um ou outro. Você tem o selo do Espírito Santo ou tem a marca da besta? Os teus pensamentos, as tuas ideias, as suas opiniões é que vão te dizer, vão te responder essa pergunta. Não vos conformeis com este século, mas o quê? Transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Transformação implica o quê? Metamorfose. Se transformar, se tornar algo que você não é. E como que isso acontece? Pela renovação da vossa mente. E como é que nós vamos renovar as nossas mentes de acordo com o reino de Deus? Através da palavra, através da oração. É a palavra de Deus e a oração, a meditação e a prática que teremos a nossa mente renovada e as nossas mãos adestradas. Habilidosas, mãos habilidosas, instruídas, guiadas e orientadas por mentes renovadas. E só então, só depois disso, resistindo a este século, não nos conformando com este século, não pensando como os homens, as mulheres, os sábios, os entendidos do mundo, mas nos transformando pela renovação da nossa mente, através da palavra, através da oração. Só então poderemos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles que têm a mente conformada com este mundo, aqueles que não foram renovados nas suas mentes pelo Evangelho, mas continuam com a mesma mentalidade velha e carcomida pelo pecado, não podem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não pode. Você quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita, você não pode se conformar com esse mundo. Você tem que se transformar. Você tem que se renovar. E aí então, você vai poder experimentar. Caso contrário, não. 1 João 2,17. João. Cadê você, João? 2,17. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. O que é concupiscência? Desejos exagerados por prazeres. Desejo exagerado por aplausos, reconhecimento, riqueza, boa comida, prazeres sexuais, todo e qualquer tipo de prazer que não seja o prazer de buscar a justiça e a vontade de Deus é tratado como concupiscência da carne. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos exagerados da carne, a concupiscência dos olhos, vê e deseja, inveja dos olhos e a soberba da vida. Não, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que o outro, eu não sou um injusto. Só o fato de dizer que não é justo, você já está cometendo injustiça, você está mentindo. Só o fato de dizer que você é bom, você está mentindo, você não é bom. Soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O mundo vai passar. Vocês acham que a gente vai ficar aqui? Não, vai passar. Vai ter um fim. Vai ter um dia que Deus vai dizer: basta, acabou. Esse é o dia da minha ira. Os meus habitarão por toda a eternidade comigo. Os ímpios perecerão. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém,
que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus e não a sua própria vontade, permanece o quê? Eternamente. Amém. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, por este dia em que estamos na tua casa, para nos assentarmos à tua mesa, comermos do pão e do cálice, em memória do teu sacrifício, do teu amor por nós. Continue, Senhor, nos ensinando a respeito da justiça, da verdade, da equidade, da tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a viver para ti, buscando com fome e sede da tua justiça, fome e sede da tua vontade. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, Senhor. Cante a Ele, aleluia. Levante as suas mãos, se você se apoia no Senhor e depende dEle. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
a Deus. Oh, Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Cumpra-se a tua vontade. Venha o teu reino, Senhor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Faça-se a tua vontade nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos, na minha vida, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa nação. Cumpra-se, Senhor, a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Pai, nós temos em nossas mãos esse pedaço de pão, farinha, trigo, água. Passou por um processo, não é, mas representa, é um símbolo do teu corpo, que foi partido, que foi moído, que foi pisado, que foi esmagado. Esse trigo que foi amassado se tornou farinha e depois pão. Representa o teu sacrifício, o teu sofrimento e a tua ressurreição, Senhor, transformado em pão que desce do céu, que sacia a nossa fome, que nos fortalece, que passa a fazer parte da nossa natureza. Te somos gratos, Senhor, pelo teu sacrifício, do qual não somos merecedores, mas é o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia que te moveu a se esvaziar da sua glória, se tornar homem, voltar ao mundo, vir ao mundo que o Senhor criou para viver como homem, morrer como homem, mas ressuscitar como Filho de Deus, cheio de glória e majestade. E nós aguardamos, Senhor, a tua volta, o glorioso dia em que o Senhor virá buscar a tua igreja, o teu povo, para habitar contigo por toda a eternidade nos céus. Oh, Pai, em obediência à sua ordenança de fazermos isso em memória do teu sacrifício, assentado na tua mesa, comeremos deste pão que foi repartido por amor a nós. Comamos todos com gratidão, com alegria, com amor, com reverência. Em nome de Jesus, comamos. Em sua luz. Da mesma forma, depois de partir o pão, o Senhor tomou o cálice e, tendo-o abençoado, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós, este é o meu sangue derramado em favor de vós. Sim, Senhor. O Senhor é a videira verdadeira, da qual procede o cacho de uva mais precioso. E esse cacho foi pisado, foi humilhado por causa do nosso pecado. O vinho representa o sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, para remissão do pecado de todo aquele que crê e que em ti confia. E é nessa esperança, é nessa confiança, Senhor, é nessa fé que tomamos esse cálice em nossas mãos. E em gratidão dizemos: Senhor, muito obrigado. Enquanto vivermos, enquanto estivermos neste mundo, queremos viver para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados. Sê conosco, Senhor, em nossas lutas, em nossas dificuldades. Amados, levantai o cálice, agradecer a Deus. Tomai e bebei todos vós, para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador. Bebei todos. Aleluia. Glorifica o Senhor.
Aleluia, abre a sua boca, louve ao Senhor, expresse a tua gratidão, o seu amor. Obrigado, Senhor. Aleluia, louvado e bendito seja, Senhor, teu santo nome. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, foi ali, pela fé, meus olhos foram abertos. Obrigado, Senhor, porque já não somos o que éramos, mas prosseguimos para o alvo, em busca daquilo que haveremos de ser. Louvado e bendito, Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa, te cultuando, servindo, glorificando o teu santo nome. Pai, te agradecemos e te pedimos pelo culto da noite, que tudo o que vai acontecer, os louvores, os avisos, os dízimos e ofertas, a pregação, a ministração da palavra, seja para a honra e glória do teu santo nome. Leva-nos em paz, em segurança, e que logo mais à noite, às 18 horas, possamos estar aqui mais uma vez para te cultuar, para glorificar o teu santo nome. Obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Vem, Jesus. Eu poderia estar em qualquer